palavra de Deus para o nosso coração aqui. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Novamente, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Pai, Senhor, nós colocamos agora o nosso coração ao Senhor, apresentamos ao Senhor e te pedimos neste momento que tu possas nos dar um coração ensinável, que seja o nosso coração um coração quebrantado e contrito. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 9, o escritor do livro de Apocalipse diz que veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou com ele dizendo: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Por que eu li esse versículo? Por que eu citei esse versículo? Porque desde esse momento até o capítulo 22, versículo 6, quem está falando com João é um anjo. Tem um anjo falando com ele, trazendo esperança para ele. Mas agora, no versículo 7, a conversa muda de figura, muda de tom. Um personagem diferente entra na conversa. Primeiro João conversava com um anjo, mas agora no versículo 7, parece que o Cristo que ressuscitou entrou na conversa e disse para João: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Parece que o próprio Jesus agora interrompe ao anjo que falava, e o próprio Jesus agora vai falar, vai ministrar palavras ao coração de João. E nesta tarde, creia que Jesus está falando ao teu coração. Assim como falou com João, Jesus fala conosco. E o que Jesus fala é o que chama atenção para essa tarde. Jesus falou com João 2 coisas. E a primeira coisa é: eis que venho sem demora. Ou seja, a palavra venho aqui significa que Jesus iria se mover. Ele iria se mover na direção do ponto de referência. Esse venho nos lembra de vinda. Eis que venho sem demora. Ou seja, o mais breve possível, rapidamente. Jesus está anunciando isso para João, meus irmãos e irmãs. Jesus está anunciando ao coração, aos ouvidos espirituais daquele homem: eis que venho sem demora. Eis que me movo. Eis que vou me mover sem demora.
E o ponto de referência dele, ele vai se mover para onde? A Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 30. Mateus capítulo 24, versículo 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O ponto de referência, o lugar para onde Jesus irá se mover, o lugar para onde Jesus está dizendo: venho sem demora, é a terra, é o planeta Terra. E Jesus está dizendo aqui no versículo 30 que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Nós não podemos marcar a data, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora em que Jesus virá, mas uma coisa nós sabemos, certamente, sem demora, Jesus voltará. E como é? E o que Ele quer? Qual é o desejo de Jesus para nós enquanto Ele não vem? Enquanto aquele que vem ainda não vem, o que Ele deseja? De que maneira Ele deseja nos encontrar? O que Ele quer que tanto eu como vocês, o que Ele quer que façamos neste momento em que aguardamos a sua vinda? Ele responde a João, no capítulo 22, versículo 7 de Apocalipse. Ele diz a João, e a palavra do Senhor diz assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. De que maneira Jesus deseja que as pessoas da terra vivam nesse tempo em que aguardam a sua vinda? Ele dá aqui a instrução: bem-aventurado aquele que guarda a profecia desse livro. Que livro é esse? Que livro é esse que a gente precisa guardar a profecia dele? Será apenas o livro de Apocalipse? O livro que devemos guardar, ou seja, que devemos conhecer? O livro, ao meu ver, é a Bíblia Sagrada e os 66 livros contidos dentro dela. Bem-aventurado aquele que guarda a profecia deste livro. Bem-aventurado, meu irmão e minha irmã, é você que guarda, ou seja, que conhece, que conserva, que amarra junto com você. É bem-aventurado aquele que conhece. Guardar aqui é conhecer, mas não apenas isso, é praticar. Guardar aqui a profecia desse livro não é apenas pegar a tua Bíblia e botar ali dentro do guarda-roupa, ou botar ela aberta em um texto apenas na tua sala. Guardar aqui é conhecer e viver. Guardar aqui é conhecer e viver. Bem-aventurado aqueles que guardam e vivem.
as profecias deste livro. Esta é a maneira que Deus, é uma das maneiras que encontramos na Bíblia que Jesus deseja que o seu povo faça nesse tempo. Que seu povo conheça, que seu povo obedeça, viva as palavras desse livro. Porque se você conhece esse livro e se você obedece a esse livro, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa que respeita as outras, você é uma pessoa honesta em seus relacionamentos. Você não vive para passar as pessoas para trás, para se dar bem apenas. Você vive para amar a Deus e as pessoas. Você vive então, se você conhece, quando nós conhecemos este livro chamado Bíblia, nós vivemos para amar a Deus e amar aquilo que Ele criou. E Deus criou a família, Deus criou o ser humano, Deus criou a sua igreja, Deus criou os animais, as plantas, Deus criou a natureza. Então, quando nós conhecemos se nós guardamos a profecia desse livro, nós somos pessoas que então conhecemos e praticamos, que amamos aquilo que Deus faz. Não pode ter ódio no nosso coração. Nós não podemos odiar as pessoas, por pior ou melhores que sejam. Jesus nos ensinou que devemos amar até mesmo aos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Bem-aventurado aquele que guardar a profecia desse livro. Eis que ele vem sem demora. Sem demora. No livro de Mateus, capítulo 24, Jesus nos ensinou que quando nós víssemos os sinais da sua vinda, isso queria dizer que ele estava à porta. Bem-aventurado é aquele que guarda as profecias desse livro, as palavras desse livro. E eu quero encerrar esta palavra nessa tarde, te dizendo e te respondendo. Talvez você esteja a se perguntar: o que falta ainda para Jesus voltar? Se ele disse que ele vem sem demora, o que está faltando? Por que ele ainda não voltou? Já se passaram 2000 anos de sua primeira vinda. Por que ele ainda não voltou? E eu quero te dar essa resposta nessa tarde. Por que Jesus ainda não voltou? Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, tem a resposta para esta pergunta. Por que Jesus ainda não voltou? Se ele falou que ele vem sem demora, se ele falou que ele está às portas, por que ele ainda não voltou? Por que ele ainda não abriu a porta? Porque esta é uma porta que eu e você não temos a maçaneta pelo lado de dentro. Essa é uma porta que nós não temos a chave. A maçaneta está do lado de fora, do lado de onde Jesus está, de pé. E por que ele ainda não voltou? Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o
Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esta é a resposta. Ele é longânimo. Por que Jesus ainda não voltou? Porque Ele é longânimo. Se dependesse de nós, Ele já teria voltado. Porque muitas vezes não somos pessoas longânimas. Somos pessoas ansiosas, apressadas. Porque o mundo nos ensinou a ser assim. Porque as mídias têm nos ensinado a ser assim. Porque o capitalismo tem nos ensinado a ser assim. Porque o consumismo, o materialismo tem nos ensinado a ser pessoas assim. Se fosse por nós, já estávamos com Ele. Mas Ele é longânimo, porque Ele não quer que ninguém se perca. E se você está ouvindo a minha voz essa noite, nessa tarde, eu quero dizer para você que Deus, Ele te ama. Se você ainda tem dúvidas do amor de Deus, eu quero dizer para você que você é alguém muito amado por Deus. Muito amado. E Ele não quer que você perca a sua salvação. Não é a vontade de Deus que você pereça. Nunca foi. Nunca foi a vontade de Deus. E por isso Ele enviou a Jesus Cristo para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar do pecado, para nos salvar dos homens que não conhecem a Deus verdadeiramente. Há muita gente dizendo que tem Deus, que ama a Deus, mas que não guarda as profecias deste livro, ou seja, não ama aqueles a quem Deus ama. E nessa tarde, você sabe por que Jesus ainda não voltou? Eu não sei a hora, eu não sei o dia. Eu sei que está às portas, mas eu não sei a hora e o dia. Mas uma coisa eu tenho a te dizer, que se Ele ainda não veio, é porque Ele é longânimo. E Ele não quer que ninguém se perca, mas quer que todos se arrependam dos seus pecados. Sabe o que me chocou, meus irmãos e irmãs? Sabe o que chamou a minha atenção? Quando eu li essa epístola de Pedro, é que Pedro escreveu essa epístola para aqueles que um dia, assim como ele, haviam confessado Jesus como Senhor e Salvador. Se você pegar o primeiro capítulo de 2 Pedro, versículo 1, você vai ver que Pedro escreveu isso para quem já tinha confessado Jesus como Senhor e Salvador. E ele estava orientando essas pessoas que Jesus ainda não tinha voltado, porque Ele é longânimo, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que nenhum de vocês, que nenhuma pessoa da terra se perca, mas Ele também não quer que nenhum daqueles que já confessaram Jesus se perca. Infelizmente, muitas pessoas que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador não têm guardado as profecias desse livro. E nessa tarde, eu estou aqui como uma voz que clama no meio de todo esse deserto, para dizer a você: não passe essa tarde sem ter a certeza de que está tudo bem com você e com Deus. Não passe essa tarde sem ter a certeza de que está tudo bem
no teu relacionamento com Jesus. Feche seus olhos aí onde você está agora. E se possível, coloque a mão em teu coração. Coloque a mão em teu coração nessa tarde. E verifique se está tudo bem. Verifique se você está vivendo como Deus verdadeiramente deseja. Amando a Ele, amando aquilo que Ele criou, amando a família, as pessoas, perdoando. Jesus na cruz do Calvário, depois de tanta provocação que sofreu, depois de Jesus ser tão provocado, tão zombado, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A nossa nação, há muito tem provocado ao Senhor. A nossa nação, há muito tem zombado do Senhor. E a mensagem que Ele tem enviado para a nossa nação é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O nosso dever é amar, não é desejar que Deus se vingue. O nosso dever é amar, é orar, é anunciar que em Cristo Jesus há misericórdia e perdão. Senhor, ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor, porque precisamos de Ti, porque amamos o Teu nome, amamos fazer as Tuas coisas, e sempre que for possível vamos tentar dar um jeito de fazer as coisas do Senhor. O Senhor decidiu que uma das maneiras de fazer o Teu nome conhecido é a pregação do Evangelho. É a pregação, é o que estamos fazendo aqui. Não é a única forma de anunciarmos que o Senhor é Senhor e Salvador, mas é a maneira como o Senhor, uma das maneiras, e talvez a principal,